Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 24. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez o Senhor, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias, amado, como rei, foi um dos principais reis que Israel teve, um dos reis mais fiéis a Deus. Escute isso: Ezequias foi um dos reis mais fiéis em toda a história dos reis de Israel. Ezequias foi um homem que, quando assentou-se no trono para reinar, o reinado de Judá estava totalmente desviado do Senhor. O reinado de Judá estava totalmente entregue à idolatria. A idolatria, meu irmão, era tão imunda e tão perversa e tão nojenta em Israel, no tempo que Ezequias assentou no trono para reinar, que até ídolos, imagens de ídolos, eles haviam colocado dentro do templo, no pátio externo do templo, que era onde faziam os sacrifícios, e no pátio interno do templo, que era onde os sacerdotes se apresentavam todo dia para orar a Deus, balançando aquele incensário de ouro que subia a fumaça diante daquele altarzinho de ouro que tinha diante do véu. Colocaram duas imagens, uma fora e outra dentro. Abominação para Deus. O povo estava adorando imagem de escultura em tudo que era monte, em tudo que era outeiro, embaixo de tudo que era árvore. Israel estava entregue à idolatria. Inclusive aquela serpente de bronze que Deus tinha mandado Moisés fazer lá no deserto, porque Deus enviou uma peste, uma praga de serpentes contra o povo dele lá no deserto, porque o povo tinha desobedecido a Deus, estava se rebelando contra Deus. Deus enviou uma praga de serpentes, a serpente mordia o povo, e Moisés foi orar a Deus, e Deus mandou Moisés levantar a serpente, e aquele que olhasse para a serpente era curado, e aquela serpente, ela apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo, e Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, embora que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente apontava para Cristo, dizendo que aqueles que olhassem para Cristo e crescem em Cristo seriam salvos. Mas aquela serpente, ela foi levantada por Deus com esse propósito. Depois a nação de Israel deu um nome àquela serpente e passou a chamar ela de Neutsamã, e colocaram ela no estandarte, e ela se tornou um objeto de culto, um ídolo lá dentro de Jerusalém, e passou a ser cultuado e adorado. E quando Deus levanta o rei Ezequias, o rei Ezequias entra ali para assumir aquele reino, e Deus dá a ele a ordem. Ezequias corre o risco de morte, mas Ezequias vai aonde está todas aquelas imagens, derruba todas e quebra. Ezequias entra no templo e começa a destruir tudo que tem de imagem lá. Ezequias visita toda a nação de Israel e estabelece novamente o culto verdadeiro a Deus. E Ezequias ali começa a ganhar, começa a receber a graça de Deus, começa a ser abençoado por Deus, o reinado dele começa a prosperar, ele começa a avançar, começa a progredir, se torna um rei poderoso, um reinado poderoso. Seus inimigos não podem resistir diante do reinado de Ezequias, por conta da sua fidelidade a Deus. E agora a Bíblia diz que Ezequias adoece de uma enfermidade. Se você quiser conferir essa passagem, é só você voltar aí um pouquinho para 2 Reis, capítulo 20. Você está em 2 Crônicas, aí volta 1 Crônicas, depois de 1 Crônicas, 2 Reis, no capítulo 20.
mostra que, 2 Reis capítulo 20, Ezequias, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, ele contrai uma enfermidade. E naqueles dias, diz capítulo 20, 2 Reis, verso 1: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, organiza a tua casa, porque morrerá e não viverá. Ezequias, ainda na sua fidelidade, ainda na sua obediência a Deus, ele recebe a visita do profeta Isaías, e Ezequias sabia que quando Isaías falava em nome do Senhor, ele sabia que era o próprio Deus falando, porque Isaías era de fato um profeta. Não como esses bobalhões de hoje que ficam dizendo eu sou profeta, não. Isaías de fato era um profeta. E quando Isaías diz, organiza a tua casa, ou Ezequias, porque diz o Senhor que você vai morrer. E naquele momento, irmão, quando Ezequias recebe aquela notícia, a Bíblia diz no verso 2 de 2 Reis 20: e virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser revido de te lembrar de que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então aquele homem, meu irmão, ainda na sua fidelidade a Deus, ele contrai aquela enfermidade que é para a sua morte. E ali no momento que ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ainda deitado, ele se vira para a parede e faz uma oração que não leva mais de 1 minuto. E na oração que Ezequias faz, uma oração breve de 1 minuto, ele pede a Deus que Deus se lembre da fidelidade que ele prestou para com o Senhor. Ele pede a Deus que Deus se lembre da obediência que ele prestou para com a santa palavra, para com a santa doutrina. E quando Ezequias faz aquela oração sincera e verdadeira, sem hipocrisia, porque de fato ele foi um homem fiel, porque de fato ele foi um homem obediente, ele foi um homem que Deus por meio dele restaurou o culto verdadeiro, trouxe de volta a Israel a doutrina. E ali quando Ezequias faz aquela oração, a Bíblia diz que ele chora muitíssimo após aquela oração. E quando ele faz aquela oração e chora, no verso 4, sucedeu pois que havendo Isaías, sucedeu pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Então Deus de imediato escuta a oração de Ezequias. O profeta Isaías entrega a mensagem. Quando entrega a mensagem, ele sai do palácio real, ele está andando ali pelo meio da cidade, já pelo pátio. Quando ele está no pátio, não está nem com 3 minutos que Isaías entregou a revelação que ele ia morrer. Deus visita Isaías ali de novo. Isaías volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, e que eu ouvi as lágrimas dele, que eu vou curar ele, e que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Eu vejo aqui, queridos, para a gente poder voltar para a palavra, para a mensagem daqui a pouco, eu vejo aqui, meu irmão, nesse princípio aqui, a importância da oração. Eu vejo aqui que você que tem procurado fazer a vontade de Deus, você que tem procurado servir o Senhor, você que tem procurado obedecer a Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com toda a sua força, e de repente vem uma grande tribulação sobre a sua vida, vem uma grande luta, vem uma grande tempestade, uma grande adversidade, eu lhe aconselho a orar. Eu lhe aconselho a orar, porque eu vejo no exemplo de Ezequias que verdadeiramente os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. E por conta da sua oração, Ezequias recebe de Deus a cura. Ezequias podia ter dito: não, Deus determinou, não vou nem orar. Ele já determinou, mas ele resolveu orar. E quando ele orou, para surpresa dele, ele estava apenas num quarto deitado e banhado de lágrimas e sentindo as dores da sua enfermidade, e Deus estava lá no céu assentado no trono, mesmo sem ele ver, mesmo sem ele sentir emoção, mesmo sem ele falar línguas, mesmo sem ele sentir aquela presença gloriosa de Deus. Deus estava lá no trono, ouvindo a oração do seu servo e colhendo as suas lágrimas. Então, querido,
Nós precisamos ser fiéis a Deus na nossa caminhada. Nós precisamos ser fiéis a Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar obedecer a palavra de Deus. Precisamos lutar em prol do verdadeiro evangelho. Precisamos lutar em favor da verdadeira doutrina. Precisamos defender o evangelho. Precisamos viver a vontade de Deus, a verdade de Deus. Precisamos aprender e despertar em nosso coração um amor a Deus, viver uma vida de amor a Deus. E quando as tempestades vier, a gente se dobra para orar. Claro, a gente não vai se dobrar só quando vier a tempestade. Porque oração não é apenas para resolver problema. Oração deve ser uma prática cotidiana de comunhão entre você e Deus. Ali a oração, Ezequias era um homem de oração. Ali foi mais uma oração que ele fez. E não foi uma oração perdida, de muito tempo que Ezequias não orava e agora resolveu orar. Não, ele orava, ele costumava orar. E ele tinha ainda a esperança de ficar bom. E quando ele recebeu a resposta de Deus, talvez aquela manifestação, a aparição do profeta Isaías, trazendo para ele aquela notícia que ele ia morrer, talvez já foi uma resposta de Deus. Talvez ele já vinha orando, pedindo a Deus: Senhor, essa doença não cura, essa doença não sara, já fui nos médicos, já tentei isso, já tentei aquilo, e não consigo ficar bom. E ali, como resposta, Isaías chega e diz que ele vai morrer. E ali faz mais uma oração, e Deus chega com a cura. E ali, Deus faz aquela cura. E quando Deus faz aquela cura, Deus diz que vai acrescentar a eles mais 15 dias de vida. Só que Ezequias, no verso 7, e disse mais Isaías: toma uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a enfermidade, sobre a ferida, a chaga, e ela sarou. Então era uma chaga, era uma ferida que havia no corpo dele, e dessa chaga, dessa ferida, ele ia morrer. Verso 8, Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus, a sombra do relógio de Acasa. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus, não aconteça isso, mas que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acasa. Amém. Então, preste bem atenção. Ezequias pede um sinal. Interessante, irmão, que mesmo sendo um homem de Deus, ele demonstra ali um pouco de incredulidade. Por quê? Porque quando Isaías trouxe a notícia ruim de que ele ia morrer, ele não pediu nem sinal a Deus. Ele já entrou em pânico e desespero, e já começou a orar e chorar, porque sabia que ia morrer. E quando Deus volta e traz a resposta de que ele vai ficar curado, então ele não acredita totalmente. Ele talvez imaginou: não, deve ser Isaías que voltou para tentar me consolar. Deve ser Isaías que voltou para dizer que eu vou ficar bom, porque ele ficou com pena de mim e viu que eu estava chorando. Às vezes nós somos incrédulos assim. Às vezes as notícias ruins a gente recebe com força, a gente recebe, sabe, acreditando mesmo. E às vezes quando vem uma palavra boa da parte do Senhor, uma promessa boa da parte de Deus que Ele vai fazer na nossa vida, a gente fica ali meio incrédulo, pedindo sinais para que a gente possa acreditar naquilo que Deus vai fazer. Então Ezequias demonstrou um pouco de incredulidade. Eu tenho certeza que não é diferente com muitos aqui. Se está passando por um momento ruim, difícil na vida, você está totalmente entregue a Ele. Alguns se entregam totalmente ao problema e dizem: não tem mais jeito, acabou. Mas se chega alguém da parte de Deus dizer: meu irmão, lute, persevere em oração, que Deus vai lhe dar vitória, que Deus vai resolver a situação, que Deus vai mudar esse quadro, que Deus vai derrubar esse gigante, que Deus vai resolver esse problema. Sim, você leva a palavra de esperança, a palavra de fé, mas nesse momento a pessoa já está tão entregue à derrota que ela não acredita mais. Nem acredita mais. E nem, pior ainda do que Ezequias, nem sinal pede mais da parte de Deus, que nem acredita mais. Então Ezequias pediu um sinal. Qual é o sinal, Isaías? Que foi Deus que falou mesmo. E qual é o sinal que você me dá aí, que realmente isso vai se cumprir? Isaías diz: o que é que você quer? Que o relógio adiante? Não, o relógio adiantar é normal, que o sol vai declinando, o relógio vai adiantar. Eu quero que o relógio retroceda 10 graus. Então ali Isaías orou ao Senhor e o relógio retrocedeu 10 graus. E ali era impossível, né, irmão? Porque o relógio já tinha adiantado, a sombra era um relógio de sol. A sombra já tinha adiantado, não tem como o sol ir e voltar. Então o relógio retrocedeu, ali Isaías viu o sinal e creu. Realmente Deus falou, e se Deus falou,
Ele vai cumprir. E ali, meu querido, Deus fez aquela obra, Deus deu aquele sinal, Deus respondeu aquela oração, Deus ouviu a voz do seu servo. Eu sei que você tem orado, talvez pelo teu casamento. Eu sei que você tem orado talvez pela tua família. Eu sei que você tem orado talvez pelo teu trabalho. Eu sei que você tem orado talvez pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, por um problema que você está passando. Talvez um problema de enfermidade mesmo, como Ezequias. Ou talvez você está passando, sei lá, algum problema financeiro, que está muito difícil as coisas estão complicadas, embaraçadas, está devendo, está endividado, se atrapalhou, desorganizou-se, acabou se endividando. E enfim, você está orando a Deus por algum motivo. Você está orando a Deus por alguma coisa. E eu quero lhe dizer, querido, que se você de fato é um homem de Deus, que eu não estou pregando uma pregação aqui responsável para qualquer um não. Olha o que é que eu estou dizendo. Se você de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que tem procurado fazer a vontade de Deus, e está buscando a Deus em oração, eu tenho certeza que Deus está ouvindo a sua oração, e de acordo com o tempo dele e a vontade dele, ele vai lhe responder. Quem sabe essa pregação não já é uma resposta de Deus? Porque talvez você perguntou: Senhor, está demorando. Porque talvez você perguntou: Senhor, por que não aconteceu ainda? Porque talvez você perguntou: Senhor, por quê? Eu não sei. E talvez essa pregação já seja, a princípio, uma resposta para você, em dizer, querido, que o tempo de Deus é diferente do nosso, em dizer que muitas vezes nós vemos de fato Deus, homens de Deus orando na Bíblia e Deus respondendo imediatamente, mas nós vemos outros casos de homens de Deus orando e a resposta tardando para chegar. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, Elcana e a sua esposa Ana, e a outra esposa Penina. E Ana era esposa de Elcana há muitos anos e não conseguia gerar um filho, e aquela mulher vinha orando todo dia, todo instante, toda hora, pedindo a Deus um filho. Há anos aquela oração se arrastava, há anos aquela oração perseverava, aquela mulher perseverava naquela oração, aquela mulher insistia naquela oração, aquela mulher insistia na busca a Deus por aquele pedido que para ela era importante. Talvez para as outras pessoas aquela petição não valia nada, para o próprio Elcana, marido dela, não valia nada. Ana, por que você está triste? O Elcana perguntava: por que você está triste? Eu estou triste que eu não tenho um filho. Mas eu sou melhor para ti do que 10 filhos, Ana. Era um marido carinhoso, um marido atencioso, um marido amigo, companheiro. E ela dizia: mas eu preciso de um filho. E para o próprio marido dela aquilo era uma bobagem, porque ele achava que a participação dele, o carinho que ele dava para ela, supria aquilo que ela necessitava, mas não. Talvez aquilo, queridos, que nós sentimos necessidade de pedir a Deus, talvez para alguns seja uma besteira, uma bobagem, mas para nós é importante, para você é importante. E aquela mulher orou durante anos e anos e anos e anos. Ela orava, meu irmão, lá, todo ano, ela orava todo dia, obviamente, mas todo ano ele subia a Jerusalém, e iam no templo, e lá no templo, na tenda da congregação, lá no templo, que era o lugar onde Deus disse: aqui eu ouvirei a oração, meus olhos estarão atentos a esse lugar, eu ouvirei a oração que for feita nesse lugar. Imagina Ana orando em casa, mas esperando, tomara que chegue logo o ano que vem, para poder ir a Jerusalém, e lá na casa do Senhor, porque Deus disse que eu ouviria toda a oração feita naquele lugar. E aquela mulher ia a Jerusalém todo ano e voltava para casa sem resposta, e talvez perguntando: Senhor, o Senhor disse que eu ouvia toda oração feita nesse lugar, e parece que o Senhor não está ouvindo a minha. Mas houve um dia, de tanto insistir, de tanto perseverar, que Ana faz uma oração e ela é atendida, ela é respondida. E Deus ali usa os lábios do sacerdote ali para dizer. Primeiro o sacerdote ali olha para ela: mulher, essa mulher está embriagada, está falando aí, está com quase 1 hora, e mexe a boca para aqui e para lá, ninguém escuta a voz, acha que ela está doida. E a Ana fala: não, meu senhor, eu não estou doida, eu não estou embriagada, eu apenas estou com a minha alma amargurada, é por isso que eu tenho derramado a minha alma até agora perante o meu Deus em oração. Observe, querido, que a oração de Ana não era aquela oração seca, não era aquela oração vazia, era aquela oração de derramar, era aquela oração de buscar, de gemer, de agonizar diante de Deus. E ali, quando ela agonizava, quando ela gemia, então o sacerdote diz: pois vá, porque o Deus de Israel vai conceder a sua petição. E ela foi, e 1 ano depois ela volta, aliás, algum tempo depois ela volta, contando para o sacerdote ali
que naquele dia Deus ouviu a oração e atendeu, e deu a ela um filho. E o filho de Ana se tornou ninguém menos do que o profeta Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve e que a história já teve. Deus ouviu a oração e deu a ela como filho um homem de Deus, um profeta do Senhor. Mas a oração demorou a ser atendida, demorou a ser respondida. Infelizmente muitas pessoas, muitos irmãos iniciaram bem uma carreira de oração, iniciaram bem na perseverança de oração, mas hoje, devido à resposta não ter chegado, devido a Deus não ter dado a resposta, devido a Deus não ter dado o socorro, você parou de orar. É ou não é verdade? Muitos aí que começaram a clamar a Deus por alguma coisa que de fato era importante e não contrariava a vontade, porque tudo bem, se você está orando uma coisa que contraria a doutrina, que contraria a vontade de Deus, então realmente você tem que mudar essa oração e alinhar ela com a vontade de Deus. Nós não temos que estar orando pedindo a Deus coisa que não esteja alinhado com a vontade dele. Então, mas se você está orando algo que não esteja ferindo a doutrina, por exemplo, para Deus resgatar um filho das drogas, para Deus restaurar um casamento, o lar, a família, para Deus lhe dar um emprego, que é importante você ter um emprego para poder sustentar a sua casa, o seu lar. Você está pedindo uma coisa que de fato é importante, não é aquela petição para esbanjar nos próprios prazeres, não é aquela petição para orgulho, para soberba, para ostentação, para se amostrar, exibir, ou para passar por cima dos outros, mas é aquela oração que de fato é uma necessidade. E você começou a orar, você começou a pedir, e o tempo se passou e você já não ora mais. Você já não derrama mais a sua alma perante o Senhor como você fazia antes. Você já não agoniza mais em oração diante de Deus como você fazia no passado. Eu quero lhe encorajar essa noite, querido, a voltar a fazer isso em nome de Jesus, amém? Olhando o exemplo de Ana, que orou durante anos, Deus deu a resposta no tempo certo. Deus deu a resposta no tempo que ele entendeu que tinha que dar, na hora que ele entendeu que era a melhor hora, que era o momento propício. Deus deu a resposta na hora certa. Então nós não podemos jamais parar de orar. Que nossas orações não se tornem orações secas, que nossas orações não se tornem orações vazias, que nossas orações não se tornem apenas uma reza ensaiada, mas que sejamos de fato a nossa alma derramando perante o Senhor, diante do altar de Deus que está no céu. Que seja na sua casa, no seu quarto, trancado, em secreto, em comunhão, em intimidade diária, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, incessantemente, buscando a Deus em oração. Quero lhe dizer, meu irmão, que a sua vida espiritual vai se fortalecer muito, você vai ter experiências tremendas com Deus, e Deus vai responder a sua oração, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Desde que ele entenda que é o melhor para você. Eu lembro da oração de Davi. Lembro o rei Davi cometeu um adultério, deitou com a mulher casada. Ele podia ter pegado qualquer menina do reino, mas foi pegar uma mulher casada. E além de deitar com aquela mulher casada, ainda mandou matar o marido dela, que era amigo dele. Amigo mesmo chegado. Quando soube, quem é aquela mulher tão bonita? A mulher de Urias, teu servo. Foi, manda trazer ela aqui, deitou. Opa, a mulher de Urias? Não, então deixa ela lá. Mas ele não fez isso, ele mandou chamar, deitou com ela. E depois mandou matar o rapaz. E ali a mulher engravidou. E quando o menino nasceu, Deus feriu o menino de uma enfermidade. Davi rasgou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de estopa, jogou terra na cabeça, não tomava banho, não comia, ficou 7 dias lá fora no pátio, como um louco, no meio do terreiro. E o povo tudo lá, Davi, vamos para dentro. Não, sai todo mundo aqui, eu não quero ninguém aqui. Passou 7 dias chorando, gemendo, em jejum e oração. E Deus não deu a resposta a favor dele. Deus de fato pesou a mão e disciplinou, porque era uma disciplina da parte de Deus. Tem oração que Deus às vezes não vai responder, mas para que eu possa parar de orar em algo, eu não posso pensar, não, Deus não vai responder isso. Não, para que eu possa parar de orar sobre algo, eu preciso que Deus fale comigo parar de orar, ou preciso que aquilo se destrua. Quando aquilo se destruir, então pronto, não posso mais orar. Destruiu, vou mais orar. Quando o menino morreu, Davi parou de orar. Mas enquanto ele estava vivo, Davi orava.
Por que é que você diz isso, pastor? Porque eu me lembro do apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo disse que foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E Paulo disse assim: eu orei 3 vezes ao Senhor. 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que afastasse ele de mim. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, Paulo orou: Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás, ele está me perturbando. E Jesus disse o quê? Não, Paulo, eu não vou afastar, ele vai ficar aí. E se contente, porque a minha graça é suficiente sobre a sua vida. Porque esse mensageiro de Satanás, quando você quiser se exaltar, ele vai te esbofetear, para você lembrar que você é pó, que você é fraco. E quando ele te esbofetear, você vai se sentir mais fraco. Porém, quando você se sentir mais fraco, o meu poder vai abundar na tua vida. Aí Paulo falou. Então Paulo disse o quê? Então parei de orar. E me contentei. E senti prazer nas minhas fraquezas. Porque eu aprendi que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Então Paulo já não orou mais por aquilo, porque Deus deu a resposta que não ia resolver. Então você só pode parar de orar em relação a alguma coisa quando Deus de fato falar: pare, aí você para. Mas e quando Deus não parar, Deus não falar, então você continua orando. Amém? Então, querida, eu não tenho a menor dúvida que essa noite aqui, em nosso meio, se eu fosse ceder espaço aqui no altar, para que vocês viessem à frente, dar testemunho de alguma oração que Deus respondeu, eu tenho certeza que todo mundo ia vir. Por menor que tenha sido a provisão, por menor que tenha sido a bênção, todo mundo tem alguma coisa para contar, todo mundo tem alguma resposta de Deus. Já aconteceu Deus lhe dar resposta alguma vez? Já aconteceu alguma vez, mesmo que tenha sido assim uma coisa simples? Eu aprendi, irmãos, a gente vê às vezes coisas realmente grandiosas acontecendo através da oração, mas às vezes acontecem coisas tão simples, que às vezes a gente não percebe. Mas eu aprendi a observar essas coisas simples das respostas de Deus. Uma vaga no estacionamento, não sei, algumas coisas simples, que você ora e pede a Deus, e Deus provê, Deus ali providencia para você, é uma coisa simples. Eu aprendi a observar essas coisas, esses detalhes de resposta de oração. Então tenho certeza que todos vocês que estão aqui já receberam algo de Deus através da oração. Amém? Graças a Deus. Todos vocês que estão aqui já receberam pelo menos uma resposta, uma bênção, uma provisão, uma manifestação de Deus como resposta da sua oração. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus já lhe respondeu, Deus já falou com você, Deus já agiu na sua vida através. Isso foi um sinal, isso foi um prodígio, isso foi uma maravilha que Deus fez, um sinal que Deus lhe deu. Que sinal, pastor? De que Ele está contigo, de que Ele está te ouvindo, de que Ele te ama, de que embora as lutas venham, as tempestades venham, as angústias venham, mas Deus estará sempre ali te amando e olhando para você. O amor de Deus para conosco é incondicional. O amor de Deus para conosco está no simples fato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, e eu estou em Cristo, então o amor de Deus está sobre a minha vida, e ponto final. O homem não vai conseguir o amor de Deus com seus esforços, apenas estando em Cristo, o amor de Deus está sobre você. E então aquela promessa que Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, nós somos tão ingratos a Deus, tão incrédulos e tão ingratos. Jesus caminha conosco todo dia, Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até que o mundo se acabe, até o final dos séculos. E a gente passa situações e a gente acaba achando ou duvidando que o Senhor não está mais conosco, mas Ele nunca nos deixará. Eu lembro que o Senhor disse pelo profeta Isaías, a nação de Israel, quando estava obedecendo ao Senhor, Ele dizia: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor dizia para a nação de Israel, quando estava em obediência: eu tenho escrito o teu nome na palma da minha mão. E se a mãe, ele pergunta: e pode acaso a mãe esquecer do filho que está mamando? Ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Deus tem o nosso nome gravado, simbolicamente Ele diz, na palma da sua mão. A Bíblia diz, tanto no livro do Salmo como na epístola de Pedro, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, de fato, querido, Deus está conosco cada instante, cada momento da nossa vida. Então Ezequias recebeu essa resposta, Ezequias recebeu essa maravilha. E Ezequias, irmão, era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, era um homem que amava a Deus.
Era um homem que adorava a Deus em secreto. Era um homem que chorava, às vezes não só em pedir, mas chorava só de emoção, de amor por Deus, de estar ali diante do Senhor, em oração. Ezequias era um homem que amava tanto a Deus, que, como eu falei, colocou a vida dele em risco para defender a mensagem de Deus, a doutrina de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a esse amor. Eu tenho percebido, queridos, que esse amor tem esfriado na vida da igreja. Uma pequena parcela hoje tem um amor quente, fervoroso, queimando no coração por Deus. Uma pequena parcela. Há muitos, a maioria, o amor esfriou, está apagado, não brilha mais, está ofuscado. A vinda na igreja virou apenas uma vida religiosa. Não vem mais com amor, com prazer, com alegria. Vai porque tem que ir, eu tenho que ir, é minha religião. A vida de oração não é mais feita com alegria, com gozo, com prazer, de estar diante de Deus em comunhão com o Altíssimo. Mas às vezes não vai, às vezes vai, quando vai, é aquela coisa assim, meio desanimado, meio sem vontade, sem gozo. Então o amor tem esfriado, o amor tem se ofuscado, tem se apagado na vida da maioria da igreja. Muitos só são fervorosos em oração quando estão na luta, quando estão na prova, quando estão na batalha, quando as coisas se resolvem, pronto, acaba a oração, acaba o jejum, acaba a consagração. E nós não podemos ser assim, amém, pessoal? Nós temos que cultivar em nosso coração um amor sincero ao nosso Deus, porque Deus é amor e Ele quer ser retribuído com o amor da igreja, sendo um amor prestado, manifestado em ações, em obras, em atitude. Deus quer ver o seu amor para com Ele. Então Ezequias era um homem que de fato amava o Senhor, que vivia para Deus, e tudo que ele fazia, ele se preocupava: eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai agradar a Deus. Opa, aquilo ali vamos tirar porque aquilo ali não está agradando a Deus. Tudo para ele era assim. Tudo para Ezequias funcionava dessa maneira. Se tinha alguma coisa na vida dele que não agradava a Deus, ele tirava. Se tinha alguma coisa na vida dele que agradava, ele deixava e até melhorava. Então Ezequias vivia assim. É assim que alguns têm vivido. E se você tem procurado viver assim, procure melhorar mais. Se você não está vivendo assim, procure viver, porque isso agrada a Deus. Mas, onde nós vamos chegar com isso? Ezequias recebeu uma cura, recebeu um sinal, recebeu uma resposta. Deus falou, Deus operou, Deus agiu, Deus fez. Ezequias agora está curado, uma cura. Deus disse que ele ia morrer, ele foi livre da sepultura, aquela chaga foi curada. Ele está bom, ele está bem, agora ele está de pé, reinando novamente, triunfando novamente. Mas a Bíblia diz, voltando lá para onde a gente começou a mensagem, lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, verso 24, 32, perdão, 2 Crônica 32, verso 24. Verso 25: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Amém. Quando Ezequias ora, preste bem atenção, irmão, eu acho muito interessante isso aqui, porque até aquela enfermidade Ezequias era um homem santo. Até aquela enfermidade Ezequias era um homem fiel, era um homem justo, era um homem fiel, fidelíssimo a Deus. Até aquela enfermidade Ezequias era um homem irrepreensível, justo, santo, não havia mácula nele, era um homem fiel a Deus. Mas depois da enfermidade, que ele ora e Deus dá a cura, quando ele recebe a cura, a Bíblia diz o que agora? Que Ezequias não corresponde a Deus o benefício que o Senhor lhe fez. Olha como é interessante isso. Ezequias já tinha recebido muitas respostas de oração. Ezequias já tinha derrubado reis, já tinha vencido reinos, conquistado reinos, destruído exércitos gigantes, exércitos poderosos. Ezequias já tinha alcançado muitas coisas na vida, um reinado próspero, um reinado glorioso, um reinado de riquezas, de glórias. E agora Ezequias mais uma vez ora e Deus responde e dá a ele a maior de todas as vitórias contra o maior inimigo do homem, a morte. E esse não tem quem vença com espada, com lança, por mais forte que seja. E ali Deus dá a Ezequias aquela vitória. E agora o texto diz o quê? Que Ezequias não corresponde a Deus o benefício que Deus lhe deu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa essa noite, meu irmão.
Você tem correspondido a Deus as beneficências que Deus tem lhe dado? Você tem correspondido a Deus as dádivas, as bênçãos, as provisões que Ele tem lhe entregado? Eu quero que você saiba de uma coisa essa noite: você só tomou café hoje de manhã porque Deus pôs o café na tua mesa. Você só almoçou hoje ao meio-dia, só vai jantar ou jantou porque Deus trouxe essa provisão. Se não fosse Ele, você não teria comido, meu irmão. E mesmo que você tiver, mas pastor, eu tenho um estoque, mas a saúde para comer é Ele que tem lhe dado. Se Ele não tivesse te dado a saúde para você comer o que você comeu hoje, você não comeria, estaria ali vegetando, talvez cheio de coisas, não poderia comer aquelas coisas. Deus tem dado muito benefício a você. Você veio para a igreja de quê? De ônibus? Foi Deus quem mandou o dinheiro da passagem. Você veio para a igreja de quê? De carro? Foi Deus quem lhe deu esse carro. Você mora onde? De aluguel? É Deus quem tem provido o aluguel para você pagar a sua casa. Você mora onde? Numa casa própria? Foi Deus que lhe deu. Foi Deus que providenciou. Você tem um emprego? Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que lhe colocou lá. Um emprego justo, honesto. Foi Deus que lhe deu. Sim, você está desempregado? Foi Deus que lhe tirou. Está levando você na prova. Mas Deus tem lhe dado benefício. Deus tem agido na sua vida. Você está casado? Tem um marido? Sim, foi Deus que lhe deu esse marido. Deus que providenciou esse marido para você. Tem uma esposa boa, companheira, amiga. Foi Deus que providenciou ela para você, filho. Tem uns filhos que você tem. Foi o milagre da vida, um do maior milagre. Eu fico às vezes pensando, meu Deus do céu, o maior milagre, a gente não dá glória a Deus por isso. O menino começa lá, menor do que um grão de arroz, bem pequenininho, rapaz. E cresce, tem cérebro, tem tudo, tem órgãos, tudo, rapaz. E vem dizer como nasceu do macaco. Eu acho que foi um macaco que inventou essa teoria. Só pode ter sido, que uma doidice dessa, uma loucura dessa, pode ter vindo da cabeça do macaco mesmo. Eu tenho certeza que foi Deus que fez essa obra, esse milagre. Então, amado, Deus tem dado muitos benefícios a nós. Tem ou não tem, amém? Não, para pensar agora aí. Para ver o que Deus já fez na tua vida. Para ver o que Deus já fez até aqui na tua caminhada. Ontem um amigo meu falou para mim que algumas pessoas com algum tipo de enfermidade aí, um problema, não pode beber muita água. Parece que o máximo que pode beber de água por dia é um pouquinho assim. Eu digo, meu Deus, eu não sabia disso. E ele disse que um dia estava na casa desse rapaz, ele não pode beber água, muita água. Ele tem um tipo de doença lá que não pode beber água. Só pode um pouquinho só e pronto. Ele disse que um dia estava na casa desse rapaz e chegou a hora de tomar um comprimido. Ele pegou aquele pouquinho da água. Ele botou aquela água na boca devagarinho, foi degustando aquela água, foi molhando a boca e dizendo, ah, que coisa boa. Eu disse, meu Deus, tão simples que é um copo d'água. E nós não agradecemos a Deus pela água que bebemos. Aquele homem, tudo que ele queria naquela hora, meu irmão, não era uma casa boa, não era móveis, mas ele só queria um copo d'água que você pode beber todo dia e não reconhece a provisão de Deus. Deus tem nos dado muito benefício. Talvez Deus trouxe essa mensagem essa noite porque talvez esteja diante do Senhor essa noite alguns murmuradores, queixosos da sorte. Talvez Deus fez questão de trazer esta palavra. Eu estava orando a Deus uma palavra, Senhor, é lá, não é essa aqui, aonde é? Eu não sei, deixei a critério do Senhor. Eu não sabia, mas eu acredito que talvez ia estar diante dessa palavra essa noite pessoas murmuradoras, algumas não todas. Eu não sei quem é você, eu não conheço você, mas talvez ia estar aqui essa noite murmuradores, reclamadores, queixosos da sorte, que não tem reconhecido os benefícios que Deus tem feito na sua vida. Ezequias caiu no erro, era um homem de Deus, mas quando ele recebeu a maior dádiva que Deus, o maior milagre que Deus fez na vida dele, ele não correspondeu o benefício que Deus lhe fez. O seu coração se exaltou, o texto diz, porque o seu coração se exaltou. Sabia, irmão, que tem crente que se exalta só porque Deus ouve a oração dele?
Sabe, tem tipo de crente que se acha o super crente, o super homem de Deus, que porque Deus ouviu alguma oração dele, ele acaba exaltando o coração, porque Deus ouviu a oração dele. O orgulho espiritual. Sabe que tem aquele pregador que prega bem, que é usado, que tem uma palavra abençoada, boa, dirigida pelo Espírito Santo, e o coração dele se exalta por isso. A Bíblia diz que nesse momento, o crédito que Ezequias tinha diante do Senhor, ele perde, porque ele não reconhece o benefício que Deus fez a ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite, irmão. Saia daqui esta noite agradecendo a Deus e reconhecendo os benefícios que Deus tem lhe dado, para que você também não venha perder o crédito diante de Deus, como Ezequias perdeu nessa hora. Faça isso em nome de Jesus. E o que foi que ele fez, que Deus se indignou tanto? O que foi que Ezequias fez, pastor, que Deus ficou indignado? A Bíblia diz aqui no final do verso 25, pelo que veio grande indignação sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. O que foi que ele fez? Ele simplesmente recebeu a embaixada do Egito em casa. E quando ele recebeu a embaixada, os príncipes do Egito na casa dele, ele foi mostrar: olha, entra aí vocês, Ezequiel, nós viemos aqui para ver a cura que você teve, o sinal maravilhoso que você recebeu, trouxemos aqui presentes para você. Opa, que bom, vamos entrar e ver os meus tesouros. E Ezequias mostrou todos os tesouros que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, todas as grandezas que ele tinha. E Ezequias mostrou sem glorificar a Deus, mostrou sem exaltar a Deus, mostrou sem honrar a Deus. E quando Ezequias estava mostrando as riquezas e as glórias que ele tinha, sem honrar a Deus, sem exaltar a Deus, sem glorificar a Deus, a indignação de Deus vem sobre ele. E naquele momento que a indignação de Deus vem sobre ele, Ezequias começa a fracassar, começa a afundar. Ele começa a perceber que as suas orações não estão sendo mais respondidas. Ele começa a perceber que aquela presença de Deus não anda mais com ele. Ele começa a perceber que está perdendo coisas que ele não costumava perder. E Ezequias percebe então que Deus se indigna contra ele, e Deus volta a mão contra ele. Isso muitas vezes, irmão, acontece conosco, e acontece mesmo, e está acontecendo com pessoas hoje, que pela falta de ingratidão a Deus, pela falta de reconhecimento da bondade de Deus na sua vida, pela exaltação do seu coração, de muitos, a soberba, a arrogância, a prepotência, o orgulho, a altivez, a indignação de Deus tem estado acesa sobre muitos. E era homem de Deus, porque a indignação de Deus também pode vir contra o homem de Deus. E a indignação de Deus agora está sobre Ezequias. Mas tudo bem, pastor, poxa vida, essa palavra realmente está falando comigo. Realmente eu fraquejei diante de Deus. Eu não reconheci a grandeza de Deus. Deus me abençoou tanto na minha caminhada, e agora eu estou no mundo, eu estou bebendo, estou traindo a minha esposa, eu estou me prostituindo, eu estou nas drogas, eu estou no vício, eu estou mentindo de novo, eu estou sendo desonesto novamente, eu estou enganando pessoas, eu estou vendendo com dolo, eu estou comprando com dolo, eu estou sendo desonesto, eu estou enganando, eu estou fazendo parte de um comércio enganador. Pastor, de fato, eu estou sendo ingrato com Deus. Deus está falando comigo hoje. Então, mais uma vez nós aprendemos, porque o homem que é homem de Deus, ele erra, é lógico. Ele escorrega, é claro. Você vai ver que todos os homens de Deus da história, do passado, cometeram alguma coisa errada. Por exemplo, Davi escorregou naquele adultério. Salomão acabou mergulhando na idolatria por causa das mulheres. O sacerdote Eli acabou valorizando mais os filhos do que a Deus.
enfim, o rei Ezequias, nós estamos vendo aqui, acabou se exaltando, escorregaram, por conta de dar lugar ao seu caráter caído, à sua personalidade caída humana. Mas, homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, ele cai, mas a Bíblia diz que ele não fica prostrado, porque Deus o levanta. E o que foi que ele fez? No verso 26, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles no dia de Ezequias. O que foi que ele fez? Ezequias se exaltou, a indignação de Deus veio sobre ele. Quando a indignação de Deus veio sobre ele, que Ezequias sentiu o peso da mão de Deus, então ele se humilhou. Ele se humilhou. E isso nos leva a lembrar do que diz o apóstolo Paulo, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra diz que aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que desce, que se humilha a si mesmo, Deus o exalta. Então esse momento, talvez você esteja sendo ingrato como os 10 leprosos. 10 homens, você lembra dos 10 leprosos? Todos 10 com lepra, não tinha cura, não havia remédio. E aqueles homens, Jesus vai passando: oh Jesus, bom mestre, cura a gente. Cura a gente. Pois vão, vocês estão curados. E foram. E quando eles saíram o caminho indo para apresentar-se ao sacerdote como Jesus mandou, eles 10 perceberam no caminho: opa, estamos curados mesmo, ficando limpo. Um volta, e acredita que eles: olha, nós estamos limpos, vamos voltar para agradecer Jesus. Imagina os outros dizendo: não, vamos voltar não, vamos seguir para frente. E ele diz: pois eu vou. E ele voltou. E quando ele volta e corre no meio onde está Jesus, se prostra aos pés do Senhor, Jesus talvez pergunta: quem é? É um leproso daqueles 10 que ficou curado. E Jesus diz: filho, cadê os outros 9? Não teve nenhum que quisesse voltar para agradecer a Deus, apenas esse? Aí Jesus deu a ele a maior dádiva depois. Primeiro ele deu a cura. Aí agora Jesus diz: vá, a sua fé lhe salvou. Pela sua fé em mim como Messias, você está salvo, está livre da condenação. Os outros foram curados da lepra, mas continuam condenados ao inferno. Você não, foi curado da lepra e ainda vai entrar no reino de Deus. Mas talvez a gente esteja assim, nessa ingratidão, como os 10 leprosos. Então, queridos, eu entendo como Ezequias fez. Então eu entendo que Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e a indignação de Deus se desviou de cima dele. Se humilhe diante de Deus. Você tem pecado, você está no pecado, você está na prática do pecado. Se humilhe essa noite diante de Deus. Você e Deus sabe, você sabe do seu pecado, você conhece o seu pecado, você sabe o que você tem feito, o que não agrada a Deus. Eu não preciso que você venha aqui confessar para a igreja, eu não preciso que você venha aqui para expor a sua vida ao público, mas é preciso que você reconheça essa noite, que você se humilhe, se arrependa desse pecado. O pecado que Ezequias tinha que se arrepender era a soberba do coração. Eu não sei qual é o pecado que você tem que se arrepender. Eu não sei o que é que você está fazendo que está matando a tua vida espiritual, que está roubando a tua comunhão com Deus. Eu não sei o que você está fazendo que está apagando, ofuscando o brilho de Deus na tua vida. Eu não sei o que é que você está fazendo que está levando você para longe de Deus. Mas uma coisa eu sei: você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar. Ezequias se humilhou, e quando ele se humilhou, a Bíblia diz que Deus, a ira de Deus se desviou dele, e ali Deus abençoou ele grandemente, gloriosamente e poderosamente. E é com essa bênção que Deus quer dar para nós, se nós nos humilharmos. Uma bênção gloriosa. Você quer receber? Uma bênção tremenda, uma bênção
de riquezas insondáveis, de uma herança incalculável, guardada, preparada como herança para você. Os nossos olhos estão muito secos. Quanto tempo faz que você não geme na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não chora pelo teu pecado? Eu não digo chorar por um problema que está passando. Chorar por um problema que está passando é fácil, todo mundo chora. Mas faz quanto tempo que você não chora pelo teu pecado? Faz quanto tempo que você não sente a dor de estar andando em pecado? Quanto tempo? Faz quanto tempo que você não chora por ser um mentiroso? Faz quanto tempo que você não chora por ser um viciado, um prostituto, um enganador? Faz quanto tempo que você não chora por isso? Está vivendo com a mente cauterizada no pecado e não sente mais dor por isso. Sinta a dor essa noite, meu irmão. Sinta a sua dor essa noite. Veja o quanto a sua alma está em miséria diante de Deus. Veja quanta calamidade cairá sobre você no dia do julgamento. Veja quanta calamidade cairá sobre você no dia do juízo. Gema diante de Deus, chore diante do Senhor. Peça perdão a Ele, se quebrante. Se não for aqui, que seja na sua casa essa noite. É melhor ainda. É melhor ainda que seja lá no seu quarto, trancado, em secreto, chorando essa noite, na presença de Deus. Chegar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho um pecado. Eu menti, Senhor. Senhor, eu forniquei. Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu furtei. Senhor, eu enganei alguém. Senhor, eu fui desonesto. Eu fiz uma fraude. Chega para Deus hoje e fala, confessa, abre o coração para Ele. E deixa que na hora fala com sinceridade. E diga para Deus: Senhor, eu não consigo sentir arrependimento. Senhor, meu coração está gélido, duro, frio. Eu não consigo sentir a dor do meu pecado. Senhor, me perdoa e me deixa sentir a minha miséria, a dor do meu pecado. Peça isso a Deus. Temos que pedir isso a Deus. Pastor, eu vou pedir isso? É claro. É claro que você tem que pedir principalmente isso, meu amado. Você tem que pedir isso essa noite. Se você já está tão gelado, tão gélido, o coração está tão duro, tão empedernido, que você não sente mais a dor, então você tem que sentir: eu quero voltar a sentir a dor do meu pecado. Senhor, eu quero voltar a sentir angústia quando eu cometer o mínimo pecado durante o dia. Senhor, quando eu cometer o mínimo deslize, o mínimo vacilo no meu dia a dia, eu quero sentir angústia, eu quero sentir tristeza porque cometi. Peça isso a Deus essa noite. Você está entendendo a necessidade disso, amém? Está entendendo a importância disso? Então vamos fazer como Ezequias, vamos nos humilhar.